Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Coming off all my heat and baby crazy. Don't mind me, say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put your body on me. Coming off all my heat, coming off all my heat. Eu, na época da faculdade, como tinha mais aquele contexto assim, só estudante, eu só sou estudante, eu não tenho que fazer nada, eu só estudo. Eu me senti um pouco mais livre para ser boba, para ser leve. E aí, quando ficou essa coisa de eu tenho que fazer minha vida, rolou uma seriedade, sabe? Será que isso não tá rolando com você aí também? Rolou uma seriedade e ao mesmo tempo essa questão de qual imagem eu passo, né? E eu super trabalho isso aqui no canal sempre, mas essa coisa de eu tenho que passar uma imagem para as pessoas me respeitarem, e se eu for boba, e se eu brincar, e se eu for leve, isso não vai casar com a minha profissão, é claro que a gente tem ética, é claro que a gente tem noção, né, senso de momento, senso das coisas, mas não tô falando disso, não tô falando de ser, de perder os sensos, né, de pirar na batata, e não tô falando isso, gente. Eu tô falando assim, sabe? No dia a dia mesmo. No dia a dia mesmo. Você quer deitar e ler um livro, você quer vir escutar uma música, mas não posso. Eu tenho que ficar ali pensando sobre os problemas, eu tenho que ficar ali fazendo coisas que são realmente importantes. E como que a gente tá priorizando o nosso dia a dia, né? Então assim, sabe? São pensamentos que eu tenho e eu noto isso... Um pouquinho disso no YouTube, não é muito, mas eu noto um pouco disso aqui no YouTube, né? Eu tô super assim, tô super boba, tô super distraída, tô super do jeito que eu tô. E quando eu sento pra fazer um vídeo, vem mais ou menos uma persona, né? Que tem que passar uma coisa mais séria e tudo. E eu não gosto muito disso, eu não sou muito assim. Por isso que eu falo com vocês que eu gosto muito das palestras ao vivo, dos eventos ao vivo, porque eu me solto. Eu canto Daniel no microfone, eu danço, rebolo, eu sou retardada. Mas eu acho que tudo tem o seu lugar, mas assim, sabe, é tão bom poder ser assim, né, gente? É tão bom poder ser assim, é tão bom poder se surpreender com a vida, que é uma coisa que eu sinto que também, não que eu perdi, mas que tá abafada, sabe? Como eu tenho que ser essa pessoa autoconfiante, eu tô falando de mim, mas eu tô falando de vocês, né? Ter que ser essa pessoa que é autoconfiante. Então, o que acontece? Uma virtude pode se transformar, uma virtude pode se desvirtuar e transformar em algo negativo para você. Por exemplo, eu precisei desenvolver a minha autoconfiança no meu trabalho, né? Eu precisei falar assim, nossa, eu sou uma coach excelente. Eu sou uma ótima leitora de tarô, eu sou uma orientadora muito boa, eu sou uma pessoa que tem uma linguagem acessível, eu sou uma pessoa que gosta do que faz e que tem qualidade no meu trabalho. Isso não é uma coisa boa? Isso é uma coisa ótima, isso é uma coisa maravilhosa. Mas ao mesmo tempo que eu fui percebendo que eu fiquei muito acreditando que eu sou só isso. Então, aquela menina boba que distrai, que brinca e que é uma aprendiz da vida, que não sabe muitas coisas, ela às vezes fica abafada em mim. Será que você não tá fazendo isso também? Você tem que ser a pessoa que arrasa, você tem que ser a pessoa ótima. Isso é bom porque isso te traz autoconfiança. Então, como eu falei, na parte financeira e profissional, eu vou assim, ó, eu deslancho. Porque eu me repito tantas vezes que eu sou boa nisso, eu acredito tanto que eu sou boa nisso, que o negócio vai pra frente. Mas aí o que começou a acontecer comigo, que eu comecei a perceber? Eu sou ótima, eu sou foda, eu sou sensacional. E aí, quando alguma pessoa tá falando alguma coisa, ou quando eu tô vendo alguma coisa, eu tenho que saber sobre aquilo. Eu tenho que falar, não, mas eu sei disso. Não, mas eu sei. Eu domino isso aí também. Quando eu vi... Então, quer dizer, a autoconfiança é uma virtude. Mas ela se desvirtua e pode se transformar numa ignorância, numa coisa que te fecha para a vida, te fecha para alguns relacionamentos, te fecha para oportunidades novas e te fecha para a capacidade de se surpreender com o novo, né? Te fecha totalmente. Você só fica dentro daquilo que você já sabe fazer, entendeu?
E quando vem uma coisa nova, você fala, não, isso aí é bobagem, isso aí eu sei, isso aí não. Então quer dizer, era pra ser uma autoconfiança, ela tá até te dando resultado bom. Mas ao mesmo tempo, faz com que você não se reconheça como um aprendiz. Então, quando você erra, ou quando você tem um resultado que não é bom, você não sabe lidar com aquilo, né? Você fala assim, nossa, mas eu não sou foda? Eu não sou a pessoa que domina isso? Por quê? Porque você só se reconhece como uma pessoa muito autoconfiante. Você tem que ser autoconfiante o tempo todo. Então, gente, por isso que eu tô fazendo esse vídeo hoje, mais batendo um papo assim. Por quê? A gente faz as coisas na boa intenção, né? Então, a gente fala sobre ser positivo e tudo mais. Eu já fiz um vídeo sobre essa questão de será que eu tô paranoico em busca da felicidade? Esse vídeo fala um pouco disso. Mas hoje eu queria falar disso, eu queria falar daquela parte de nós que é mais pura, sabe? Aquela parte de nós que é mais criança no sentido positivo, que se surpreende com as coisas, que tá aberto para as coisas. Porque sem ela a gente vai ficar controlador. Sem ela, a gente não vai saber lidar com os nossos altos e baixos, né? A gente vai precisar sempre se reconhecer como uma pessoa muito foda, muito incrível. E a gente não é muito foda, muito incrível em tudo, sabe? E na verdade eu acho que a gente é muito foda, muito incrível em tudo, principalmente porque a gente é humano, né? Então é muito foda e muito incrível passar por uma dor. Só o humano passa pela dor assim. É muito foda e muito incrível você se surpreender e falar, cara, isso aí eu não sei. Porque como que você se apaixona pelas pessoas? Como que você se apaixona por um cara ou por uma mulher? Você que tá com dificuldade de apaixonar. Como é que você... Porque você se surpreende pela vida, gente. Entendeu? Porque você olha as pessoas e fala, nossa, que coisa diferente, que coisa gostosa, eu nunca vi isso. Porque você tem um olhar encantado para as coisas te encantam, né? E eu acho que quando a gente fica adulto e a gente tem que fazer nossa vida e tem que mostrar autoconfiança em tudo, pode ser que seja bom, mas pode ser que também traga essas sequelas. É uma virtude desvirtuada. A gente começa a achar que a gente tem que ser incrível o tempo todo. E que as pessoas têm que ser incríveis o tempo todo. E que o mundo tem que... Sabe? Então a gente fica paranoico, a gente fica controlador. A gente não sabe ter um jogo de cintura. A gente não sabe falar, pô, cara, eu queria muito ser uma pessoa incrível nisso aqui. Mas eu não tô conseguindo trabalho nessa área. Deixa eu fazer um bico ali enquanto eu não consigo. Não, a gente não fica flexível. A gente acha que eu tenho uma missão de vida e eu tenho que fazê-la. Mas às vezes o caminho da sua missão de vida é abrindo atalhos e, sabe, se flexionando. Eu acho que com rigidez a gente não chega a lugar nenhum. E o motivo da conversa de hoje é exatamente isso, assim, sabe? Que às vezes a gente acredita que a gente tem que ser uma coisa só. E uma coisa maravilhosa, uma coisa positiva, uma coisa incrível, uma coisa que faz acontecer. A gente fica muito bom em alguma área ou em alguma coisa realmente. Mas e o resto? E aquela pessoa que se sente acolhida, que se sente abraçada, que tá à vontade, né? Isso é o mais difícil. Porque o controlador não deixa a gente ficar à vontade. Então hoje foi mais um papo mesmo, mas sobre isso, vamos refletir sobre isso. Sabe? Ai, gente, eu tô cada vez mais querendo ficar à vontade comigo. Eu tô cada vez mais cansada dessa controladora que existe. Eu acho que existe um controlador em todo mundo, mas a minha controladora, ela me cansa muito. Eu não tenho saco pra ela. Eu já desisti dela, aí ela volta. E aí é isso, sabe? Eu tô mais numa fase de querer me apaixonar pelas coisas. Sem criar ilusão. Aí é dificuldade. Mas eu acho que já dá. O vídeo de ontem foi um vídeo falando um pouquinho sobre essa coisa, né, que parece com isso. Essa coisa de você se fechou pro amor, porque você levou muita porrada, porque você criou muita ilusão, por isso que você levou muita porrada, você se fecha pro amor. E aí atualmente você fica, não,
Ai, não gosto de ninguém, ai, não preciso de ninguém, ai, eu sou demais. Mas às vezes isso aí tá te machucando, às vezes isso aí tá fazendo com que você fique prepotente, né? E afaste possibilidades na sua vida. Então, eu tenho percebido isso em mim. Às vezes a gente percebe isso em pequenas doses, às vezes em doses maiores. E é o que eu queria falar com vocês hoje, gente. Vamos ficar mais assim, puro? Não no sentido de segurar desejos, não é isso, não é pureza, não. Pureza é assim, capacidade de se deslumbrar com a vida. Capacidade de se encantar. Capacidade de se apaixonar com as coisas. Capacidade de fazer uma coisa e falar, nossa, que legal. Ou ver uma pessoa fazendo uma coisa e falar, nossa, que legal, não sabia disso. Por que a gente tem que saber de tudo? Por que a gente tem que pôr o nosso ponto de vista? E por que a gente tem que falar? Isso é medo. Isso é medo de pagar de ridículo, isso é medo de ser bobo. E com esse medo de ser bobo, com esse medo de ser ridículo, não tem como amar. Porque já viu coisa mais ridícula que um casal apaixonado? Falando vozinha de neném, se agarrando em tudo quanto é canto. Sabe? Não é muito interessante, sabe? Equilibrado. É uma coisa meio, né? É uma dança, né? É uma coisa que tem altos e baixos mesmo. E a gente não quer, a gente quer que a vida seja uma coisa só. A gente quer se reconhecer como uma coisa só. Por medo dessa variedade de pessoas, variedade de surpresas. Então, se você está entediado, se sua vida está monótona, se alguma coisa não desanda, se está tudo igual na sua vida, comece a perceber isso. Você é a pessoa que confundiu responsabilidade com seriedade. Você é a pessoa que guardou a sua criança lá dentro e falou, não, né? Agora eu mando aqui na porra toda. E você não manda, né? Você simplesmente flui com a vida. Pra gente fluir com a vida, a gente tem que se encantar com as coisas. Vamos começar a pensar a partir daí e menos a partir a imagem que eu tô passando ou o quanto é seguro pra mim, sabe? Vamos começar a resgatar aquele momento na sua vida. Você lembra? Aquela fase na sua vida em que você estava mais bobo, mais aberto, com essa capacidade de se deslumbrar, de se encantar, de se assustar também, de falar, nossa, eu não sei das coisas. Vamos resgatar isso que eu acredito que a gente vai viver muito melhor ainda. Beijo, até amanhã. I'm in love with the shape of you. We push and pull and make the